mais um vídeo aqui e o assunto desse vídeo é: o problema na coluna dá direito a algum benefício no INSS? O que fazer para conseguir comprovar o direito e receber um benefício como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, que são os benefícios que são pagos pelo INSS quando a pessoa contribui com o INSS, é segurado, está com esse problema de coluna e não está conseguindo trabalhar, realizar suas atividades. Então, o que fazer para conseguir comprovar e receber esse benefício quando a pessoa não está conseguindo trabalhar? Eu sempre falo aqui que esse problema de coluna é um problema que, lógico, afeta muitas pessoas, infelizmente. E quando esse problema de coluna, a pessoa está sentindo dores fortes e não está conseguindo trabalhar, a pessoa tem sim direito de receber o benefício. Se afasta do trabalho por conta desse problema de saúde, o médico afasta, e quando esse afastamento ultrapassa 15 dias de afastamento, se a pessoa trabalha registrado, a partir do 16º dia vai ficar pelo INSS. O INSS é responsável de pagar esse segurado, enquanto pagar um benefício enquanto ele não consegue voltar para o seu trabalho, para a sua atividade. E se ele trabalha por conta, a partir do primeiro dia de afastamento, ele tem que receber o benefício. Mas o problema é conseguir comprovar em uma perícia que esse problema de coluna, esse seu problema na coluna, está te impedindo de trabalhar. Por que é difícil comprovar? Eu vou explicar aqui para que você entenda a dificuldade de comprovar esse problema de saúde no INSS. Eu sempre falo aqui que problema articular, que é problema na coluna, problema no joelho, às vezes desgaste, hérnia de disco, desgaste no joelho, às vezes dores no ombro também. Esses problemas de saúde impedem muitas pessoas sim de trabalhar. Dependendo da atividade que a pessoa faz no trabalho, impede sim a pessoa de trabalhar. Só que a pessoa tem dificuldade de comprovar em uma perícia no INSS. Por quê? Porque é um problema de saúde que, por conta de dores, a pessoa não consegue trabalhar. Então, para comprovar esse problema de saúde, precisa de um exame específico, que o exame comprova que você está com problema de saúde. Então, precisa de um exame, por exemplo, uma ressonância, que é um exame mais específico para esse problema de saúde, que vem com um laudo, vem com aquelas imagens, vem com laudo, e ali no laudo detalha o problema de saúde e tal. Então, o médico entende ali se o problema de saúde já está avançado, se aquele problema de saúde te impede de trabalhar, e também precisa de um laudo médico fornecido pelo médico que te afastou, para que você leve essa documentação na perícia. Mas, mesmo com essa documentação, muitas pessoas têm dificuldade. Leva o exame, leva o laudo médico, e mesmo assim, o pedido é indeferido no INSS. O pedido é negado e o perito não concede o benefício. Por quê? Muitas das vezes, esse problema na coluna do segurado vem relacionado, como estou dando exemplo aqui, às dores, que é o que impede a pessoa de trabalhar. Porque se a pessoa tem um problema de saúde, não está sentindo problema na coluna, tal, mas não está sentindo dores, a pessoa consegue trabalhar. Mas quando vem com dores fortes, a pessoa não consegue trabalhar. Como eu já dei exemplo aqui, lógico, depende da atividade da pessoa, porque tem pessoas que estão com problema de coluna e conseguem trabalhar. Depende também da atividade que a pessoa faz, a função tal. Já outras não conseguem. Então, essas pessoas que não conseguem trabalhar por conta de dores e tal, tem dificuldade por quê? Vou dar um exemplo aqui para você entender. A pessoa chega lá no INSS, às vezes, no dia que a pessoa vai realizar a perícia, porque assim, quem tem problema na coluna sabe, às vezes você sente dores todo dia, mas pode acontecer também que, por exemplo, hoje a pessoa está sentindo dores, às vezes amanhã a pessoa não está sentindo, pela manhã, já à tarde está sentindo dores. Por exemplo, às vezes as dores atacam de manhã, mais, às vezes ataca mais à noite, e assim por diante. Então, às vezes no dia que a pessoa vai realizar a perícia, não está sentindo tantas dores. E às vezes a pessoa não tem dificuldade para caminhar, até porque que problema de coluna, às vezes a pessoa está sentindo dores e
consegue caminhar, se locomover normalmente. Então, às vezes, até por conta disso, a pessoa chega lá no INSS e consegue se locomover normalmente, não precisa de ajuda, tal. E por conta disso, o perito olha para aquele segurado e no entendimento dele, não, a pessoa está normal, esse problema de saúde não impede essa pessoa de trabalhar, mas só a pessoa sabe, a pessoa e Deus sabe como é o sofrimento para a pessoa conseguir trabalhar, realizar suas atividades com tantas dores, porque, como eu já falei aqui, repetindo, problema de coluna, às vezes, hoje ataca, a dor ataca a pessoa, às vezes amanhã está mais leve, às vezes não está sentindo dores, e assim por diante. Então, é bem complicado no INSS. Às vezes, você chega lá, realiza a perícia, dentro de 10, 15 minutos, às vezes o perito nem olha a sua documentação da forma que deveria ser, e te nega o pedido, o benefício, não concede o benefício. Às vezes avalia a pessoa também pela idade da pessoa. Não, você é uma pessoa nova, você consegue trabalhar. E não deveria, no meu ver, não deveria ser assim. No meu ver, no INSS deveria ser assim. Você está com problema de saúde, comprovou ali através de um exame, que eu estou dando um exemplo aqui, comprovou que está com problema de saúde, o médico particular, o médico do SUS, convênio, médico particular que seja, te afastou do trabalho, porque ele vê ali que você não tem condições de trabalhar, tal. Então, quando você chegar no INSS, o perito, com aquela documentação, com o exame, com o laudo que o seu médico te forneceu, era para te conceder o benefício, mas não funciona assim. No INSS é bem rigoroso para conceder um benefício, seja temporário, como o auxílio-doença, ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, que é mais rigoroso ainda. Então, para conseguir no INSS, não é fácil você conseguir um benefício. Você que está com problema de saúde, que eu estou dando exemplo aqui, problema na coluna, o que eu tenho para falar para você você não está conseguindo trabalhar de forma alguma, então você precisa sim se afastar do trabalho. Então, para fazer um tratamento, se for o caso de fazer um procedimento cirúrgico e tal, tomar uma medicação. Por quê? Pessoa que está com problema de saúde, se a pessoa toma medicação e continua trabalhando ali, dificilmente a pessoa vai conseguir se recuperar sem fazer um tratamento tal. Então, se você for o caso que você precisa se afastar, você peça para o seu médico a documentação que eu estou dando exemplo aqui, que é muito importante, o laudo médico. O laudo, porque no laudo o seu médico ele consegue detalhar e dar detalhes sobre o seu problema de saúde. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Você que está com problema de coluna, aí você fez ali o exame, por exemplo, consta lá que você tem uma hérnia de disco tal, e uma hérnia de disco que não consegue, por conta desse problema de saúde, você não está conseguindo trabalhar. Então, o seu médico vai fazer um laudo informando que você está com esse problema de saúde e que, por exemplo, você trabalha muito, se for o caso, você trabalha muito tempo em pé, você trabalha carregando peso, subindo escada, ou você fica muito tempo sentado. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender. Então, vai fazer esse laudo para você, vai informar ali se a sua incapacidade para o trabalho se é temporária. Se for temporária, ele vai dar um exemplo. Você precisa de 4 meses de afastamento, 5 meses, ele informar no laudo. Mas se for o caso que ele entende que você não consegue mais trabalhar de forma alguma, ele vai informar que a sua incapacidade para o trabalho é permanente. Então, você não consegue mais exercer a sua atividade, não consegue mais trabalhar de forma alguma. Você já vem com esse problema de saúde há muito tempo. Um exemplo. Então, você precisa se aposentar por invalidez. Aí, no dia da perícia, você vai levar essa documentação. Então, é muito importante essa documentação. Se lá no INSS, como eu já dei exemplo aqui, que infelizmente muitos pedidos no INSS são negados. E muitos pedidos relacionados a esses problemas de saúde. Como eu estou dando exemplo aqui, que a pessoa está sentindo dores, por exemplo. A pessoa não realizou uma cirurgia, então a pessoa está sentindo dores. Porque quando a pessoa realiza um procedimento cirúrgico e vai realizar perícia no INSS, não tem problema, o benefício é concedido. Porque
não tem como o INSS negar nesse caso. Agora, quando está com problema de saúde relacionado às dores, sentindo muitas dores, então não está conseguindo trabalhar, então tem dificuldade de comprovar no INSS a incapacidade para o trabalho. Então precisa de uma documentação atualizada, muito boa, para que você consiga receber o benefício, que seja o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez. Mas se você está com esse problema de saúde sem conseguir trabalhar, te falo uma coisa, se no INSS for negado e você tem a documentação, você procure um advogado previdenciário da sua confiança e entre com processo judicial. Muitas pessoas falam, o processo vai demorar? Sim, vai demorar. Um processo demora em torno aí de 8 meses, 1 ano, ou até mais. Às vezes demora um pouco mais, mas você tem chance sim de conseguir receber o benefício através de um processo judicial, porque se no INSS for negado, o que resta é você entrar com um processo judicial. Você entra com um processo judicial, procura o advogado previdenciário, ele vai dar entrada aí no processo para você, com a sua documentação e tal. Então, enquanto isso, você pode entrar com o processo, enquanto você aguarda o processo, você pode ir tentando no INSS, agendando novas perícias. Quem sabe você consiga, às vezes consegue, porque eu já vi casos, eu falo porque eu já vi casos que a pessoa realiza a perícia hoje no INSS, o benefício é negado, aí a pessoa espera 30 dias, agenda uma nova perícia, às vezes em outra agência, tal, porque na mesma agência corre o risco de pegar o mesmo perito, e agenda em outra agência e o benefício é concedido. Isso pode acontecer, mas se for negado e você precisa receber o benefício, porque se você não está conseguindo trabalhar de forma alguma, como que você vai se sustentar, manter a sua casa, manter os deveres, as contas, tal. Então você precisa receber o benefício. Eu sempre falo aqui que o que acontece no INSS deixa as pessoas muito revoltadas, até revoltadas às vezes com razão, porque imagina aí, você paga o INSS às vezes há anos, às vezes tem 10, 15, 20 anos que você paga o INSS ali e tal, para quando precisar. Às vezes até, nunca precisou, aí precisa ali, tá com problema de saúde, até porque problema de saúde ninguém quer ficar doente. Eu sempre falo aqui, quando a pessoa vai até o INSS é porque a pessoa está precisando, ninguém quer ficar doente, ninguém, mas infelizmente problema de saúde não escolhe a pessoa ali que vai pegar aquele problema de saúde, pode acontecer com qualquer pessoa. Então a pessoa está com aquele problema de saúde, paga o INSS há tantos anos, aí pega a documentação com o médico, tudo certinho, vai realizar a perícia no INSS, chega lá, muitas das vezes é até tratado, a pessoa não é tratada da forma que deveria ser, às vezes é tratada a pessoa até com falta de educação, infelizmente. Eu não estou aqui generalizando, porque maus profissionais existem em toda profissão que você imaginar, existem os bons e os ruins, as pessoas que estão ali muitas das vezes apenas pelo salário, não está nem aí tal. Mas infelizmente isso existe em todo lugar. Mas infelizmente tem muitos casos, você vê as pessoas relatando que foi passar por perícia, o perito às vezes nem olhou a documentação da pessoa e já negou o pedido. Infelizmente isso pode acontecer e acontece, infelizmente. Mas a gente não pode generalizar. Acredito que você às vezes já passou por perícia e foi tratado muito bem na perícia, o perito olhou sua documentação. E, infelizmente a gente não pode generalizar, mas existe aquelas pessoas que às vezes faz ali o trabalho apenas pelo dinheiro e tal. Infelizmente, mas existe sim bons peritos que no INSS você chega lá, a pessoa é tratada muito bem, olha a documentação da pessoa tal e concede o benefício. Existe sim. A gente não estou aqui para dizer é tudo isso, é tudo aquilo. Não é mil maravilhas, não é o que deveria ser, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Sempre falo aqui, quando eu vou falar relacionado a INSS, benefício, eu sempre falo aqui, muitas pessoas têm os pedidos, os benefícios negados no INSS de forma injustamente. A pessoa tem direito de receber o benefício é negado
Isso é fato, isso acontece, pode ter certeza disso. Isso acontece. Por quê? Eu falo isso com convicção, porque a pessoa tem um pedido negado no INSS, entra com processo judicial e consegue, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, consegue comprovar o direito. Então, isso significa que no INSS a avaliação não é feita da forma que deveria ser, porque se foi negado no INSS e na justiça foi concedido, então isso significa que o segurado foi avaliado, foi feita uma avaliação mal feita, não foi avaliado da forma que deveria ser. Infelizmente, é o que acontece, é a realidade, porque se foi negado lá e na justiça um perito judicial constatou a incapacidade do segurado, então não tem o que falar mais. Então, lógico que, como eu já falei aqui, tem pessoas que realizam a perícia lá no INSS e muitas das vezes conseguem até a aposentadoria por invalidez, mas muitos os pedidos são negados. Esses dias mesmo eu estava vendo uma matéria que de 50% dos pedidos no INSS são negados. Exemplo, de 100 pedidos no INSS, 100 pessoas que realizam a perícia, 50 é negado, ou até mesmo mais de 50. Então, para você ver só a situação como que é no INSS, infelizmente, muitos pedidos, mais da metade, são negados, infelizmente, no INSS. Lógico, a pessoa fala, mas tem pessoas que não têm direito de receber. Lógico, não vou dizer que todo mundo que realiza a perícia no INSS tem direito de receber o benefício. Não vou falar isso, mas a maioria das pessoas que vai até o INSS tem sim direito de receber o benefício, mas infelizmente, às vezes não levam a documentação que consiga comprovar o direito. Mas na maioria dos casos a pessoa leva a documentação, às vezes nem precisa da documentação, porque só olhando ali, só em olhar, qualquer pessoa vê que aquele segurado tem direito de receber o benefício, não consegue trabalhar olhando para a pessoa. E, infelizmente o pedido é negado, muitas das vezes. Então, eu falo isso por experiência própria. Muitos pedidos são negados de forma injustamente. Mas a pessoa que vai realizar a perícia, lógico, a pessoa tem que fazer a parte da pessoa, levar a documentação e tal. E se for negado, com essa documentação que você já tem, é o momento ali de você procurar um advogado e correr atrás do seu direito, porque se você paga o INSS, você não está conseguindo trabalhar, tem convicção que não consegue trabalhar por conta do seu problema de saúde e tem a documentação, então você pode sim e deve procurar um advogado previdenciário e entrar com processo judicial contra o INSS, porque no fim do processo, se for comprovado o seu direito, você vai receber o seu benefício, e aquele tempo que você ficou aguardando o processo, o INSS negou, do dia que o INSS negou o pedido até o dia que o benefício foi concedido na justiça, você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Então, é um direito seu. Se o seu pedido for negado e você entende que tem direito de receber o benefício, tem a documentação fornecida pelos seus médicos, é um direito seu de procurar o advogado e entrar com um processo judicial, porque muitas pessoas conseguem sim comprovar na justiça que tem direito de receber o benefício. Infelizmente, tem pessoas más, tem pessoa mal, eu falo que tem sim, tem pessoa que, vou te falar, é complicado. Você chega perante, imagina aí, você chega no médico, aí o médico que ali é para te avaliar e ver se você tem direito de receber o benefício ou não, até porque o perito do INSS, ele está ali para te avaliar, ele não está ali para ser seu amigo, não, mas ele está ali, o dever dele é o quê? É te avaliar, é uma coisa só, te avaliar a sua documentação que o seu médico forneceu, e te avaliar fisicamente, fazer um exame físico em você ali, e chegar a uma conclusão, esse segurado tem direito de receber o benefício ou não? Ele tem condições de trabalhar ou não? Se ele não tem condições de trabalhar na atividade que ele faz, mas ele consegue exercer outra atividade, então encaminhar esse segurado para uma reabilitação, que dificilmente isso acontece. Ou se ele não consegue trabalhar, no momento ele não consegue trabalhar de forma alguma em nenhuma atividade, então conceder o benefício. Se for um caso que
o segurado consegue se recuperar do problema de saúde, concede o auxílio-doença, que é um benefício temporário para esse segurado fazer um tratamento e, quem sabe, mais na frente, voltar a realizar suas atividades. Se for o caso que o segurado é um problema de saúde grave, esse segurado já fez outros tratamentos, já fez procedimento cirúrgico e continua com problema de saúde, então é uma incapacidade permanente. Então, conceder a aposentadoria por invalidez. Isso é que o perito tem que fazer, nada além disso. Mas, infelizmente, muitas das vezes, o segurado até tem direito de receber a aposentadoria e nem o auxílio-doença é concedido. Eu falo isso por quê? Porque já vi casos que o pedido no INSS é negado, então não concede nem o auxílio-doença, que é um benefício temporário. Aí o segurado, beleza, procura o advogado, entra com um processo judicial, aí no decorrer do processo, no fim do processo, o juiz concede a aposentadoria por invalidez. Para você entender, no INSS não é concedido às vezes nem o auxílio-doença, aí o segurado entra com um processo judicial e consegue comprovar que tem direito de receber a aposentadoria por invalidez. Então, se for negado no INSS, procure o advogado e entre com um processo judicial. Ajunta a sua documentação, antiga, atual. Então, envie para o advogado e um advogado da sua confiança, previdenciário, que vai fazer uma boa defesa e vai, com certeza, se você não consegue trabalhar, você vai conseguir sim receber o seu benefício através do processo judicial, se no INSS for negado. Aí, como durante o processo vai demorar, você pode, como eu já falei, ficar tentando no INSS, agendando novas perícias. Quem sabe você consiga lá no INSS enquanto aguarda o processo, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Espero de coração que você consiga receber o seu benefício, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. E o melhor de tudo, que você se recupere do seu problema de saúde e melhoras para você, beleza?